Estação Entrevista. Está conosco o vereador Leonardo Piruca, do PP. O assunto hoje tem reunião na Câmara, não é, vereador? Boa tarde. Hoje tem sessão na Câmara. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menina. É sempre um prazer estar aqui junto contigo, junto com a Inalda, conversando um pouco com a nossa comunidade. Um dos assuntos que está sendo debatido bastante é o Plano Municipal de Educação e a questão da diversidade de gênero. Exatamente, Adilson. Nós estamos discutindo há aproximadamente 60 dias o Plano Municipal de Educação e hoje existem duas correntes dentro da Câmara que defendem, uma que defende a retirada do termo expressão de diversidade de gênero, essa emenda que foi apresentada por mim e pelo vereador Medeiros, e outro grupo defende a manutenção dessa expressão na discussão desse assunto a partir dos núcleos de educação infantil. Por que o senhor tem esta visão, e de que forma entende o que está acontecendo? Na verdade, Adilson, o que nós temos visto, principalmente no setor da educação, é que existe uma falta de consenso em torno de o que é diversidade de gênero na educação. Se nós conversarmos com 50% dos estudiosos da educação, você vai ver que diversidade de gênero fala sobre a diferenciação entre o masculino e o feminino. Mas o outro 50% defendem das coisas mais variadas. Algumas correntes defendem que diversidade de gênero, estudar diversidade de gênero, é incentivar com que cada indivíduo possa discutir e debater internamente as suas masculinidades e as suas feminilidades para, quem sabe, no momento posterior, decidir quais serão as majoritárias dentro da sua formação. E como acontece em todos os setores, precisa ter uma uniformização do entendimento para que a gente possa trazer mais segurança para a sociedade. Muitas pessoas nos têm procurado para saber sobre isso e quando se deparam com esse debate, criam dúvidas e quando cria dúvida, gera discussão dúbia, gera interpretação dúbia. Isso faz com que o Plano Municipal de Educação, que é a formatação da educação para os próximos 10 anos, fique muito instável. É essa instabilidade que a gente quer tirar, transferir essa discussão para um outro momento, não para esse momento onde nem o setor de educação, quem deveria ter na ponta da língua o que é isso, tem para nos municiar e nos dar segurança para fazer esse debate. Só quer dizer que a questão de educação e a questão de opção é uma coisa é dentro da escola e outra é a educação familiar. Exatamente. Existem muitas correntes, existem muitos grupos que têm feito esse debate na Câmara de Vereadores. Mães que procuram os gabinetes dos vereadores para conversar, a sociedade civil organizada através de associação de moradores, entidades, aos grupos religiosos. Nós temos recebido diversas vezes aí nos últimos dias lideranças da Igreja Católica, lideranças das igrejas evangélicas, lideranças de outras religiões que têm feito esse debate. Muitos deles defendem que o papel da escola é instruir e o papel da família é educar. E isso seria educação. Eu entendo que nós precisamos refletir mais sobre esse tema, sendo que a gente precisa ter segurança para fazer com que um termo desse seja colocado no Plano Municipal de Educação, que é o que vai ditar as regras para a educação nos próximos 10 anos. É muito sério isso. Quando nós falamos de Plano Municipal de Educação, de Plano Estadual, de Plano Nacional, nós estamos falando da lei que vai dar as diretrizes e os nortes para os próximos 10 anos. Então, nós temos que ter muita responsabilidade quando a gente trata de educação. Nós temos experiências no mundo todo de países que se desenvolveram e se desenvolveram em cima de uma educação sólida, uma educação com base, uma educação... E a gente precisa, para ter uma coisa sólida e com base, nós precisamos ter estabilidade. E não a instabilidade que está gerando em torno dessa expressão que várias correntes puxam para cada lado. Então, já que nós não temos uma uniformização, nós acreditamos que seja melhor retirar essa expressão, fazer o debate. Nós não temos nenhum tipo de preconceito, até nós estamos pregando que em outros locais do Plano Municipal de Educação seja reforçada essa questão de educação contra o preconceito. Porém, fazer a discussão sobre diversidade de gênero a partir com crianças de 3, 4 anos, que é as crianças que estão nos núcleos de educação infantil, não é o salutar nesse momento, sendo que nós não temos uma definição clara de o que é isso. Este assunto
está em pauta para hoje? Não está na pauta de hoje. Nós estamos discutindo. Ontem nós tivemos uma reunião bastante proveitosa com algumas lideranças da cidade, dentre elas lideranças ligadas à Unipaz, à União dos Pastores, e também pessoas ligadas à Igreja Católica, onde esteve o Padre Pedro lá falando sobre isso. E nós devemos construir com todos os vereadores, é assim que a gente espera, construir com todos os vereadores uma proposta uniforme que venha contemplar todos os entendimentos, né? Nós, há alguns dias, fizemos uma audiência pública, que foi uma das audiências públicas com mais participação nessa legislatura. Tivemos lá aproximadamente 350 pessoas. E na audiência pública, a mensagem que a população nos deu foi muito clara. Nós tínhamos lá 350 pessoas, mais de 80% delas defendiam a retirada da expressão. Isso fez com que eu e o vereador Medeiros, que temos essa emenda nesse sentido de retirar essa expressão, ficássemos ainda mais tranquilos. Porque nós, Adilson, nós vereadores somos funcionários da população. E como funcionário que quer desenvolver um bom trabalho, nós estamos atentos aos nossos patrões. Os nossos patrões são a comunidade. Se a comunidade nos procura e apoia essa ideia que nós apresentamos lá no mês passado acerca do Plano Municipal de Educação, isso nos dá ainda mais segurança para saber que nós estamos no caminho certo, nós estamos defendendo o interesse. Ontem essa reunião foi muito proveitosa. Eu acredito que nos próximos dias todos os vereadores devam construir uma ideia uniforme em torno desse assunto, para que a gente avance e possa aprovar o Plano Municipal de Educação sem nenhum tipo de ressalva. E a gente está trabalhando para contar com o apoio dos 13 vereadores em torno dessa proposta uniforme sobre esse tema. Legal. Se precisar, nós vamos conversar. Se precisar, não. Deve precisar, sim, né? Vamos convidar algum representante da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, também para entrar nesse assunto e debater aqui conosco, que eu acho muito importante. Peruca, obrigado pela presença. Muito obrigado, Adilson, você por ter nos dado essa oportunidade, de ter chamado a gente para falar sobre esse tema. Esse tema é um tema que está latente. Nós vemos essa discussão não só em Balneário Camboriú, como em diversas cidades do nosso país afora, e isso faz com que a gente verifique que a população está preocupada e interessada em discutir isso. Como você falou, é importante trazer aqui quem tem liderado dentro da Igreja Católica esse movimento de discussão sobre esse assunto é o Padre Pedro, aqui da Paróquia São Sebastião. E no setor das igrejas evangélicas tem sido a Unipaz, que hoje é presidida pelo pastor Ney Machado, e outras lideranças que estão participando desse debate. E as associações de moradores têm nos recebido, né? A Associação de Nova Esperança, São Judas, Bairro das Nações, todas para falar sobre esse tema e também falar sobre questões ligadas à educação. O Plano Municipal de Educação, como eu falei, regra um monte de coisa. Junto com a discussão da diversidade de gênero, nós temos uma série de outras discussões, como a evasão escolar, como a falta de qualidade nas estruturas físicas, como situações como essa que foi debatida aqui um pouco há um tempo atrás aqui na rádio, falando sobre a utilização de droga dentro de escolas. Isso tudo são pontos que nós temos que debater no Plano Municipal de Educação e nós tentamos fazer isso da melhor forma, sempre alinhada com a população. Obrigado. Obrigado vereador você, Leonardo Peruca. Tem recados aqui sobre esse assunto aqui, né? Basta aprovarem... é esse aqui, né, Inalda? Basta aprovarem acordo, lei federal. Se aprovarem, né? Estarão cometendo o... Qual que é esse aqui? Depois eu vou pedir para a Inalda completar, que eu peguei no meio do caminho aqui, né? Bota o microfone do Peruca ali. Só pelo comecinho que tu falou, Adilson, aí, dessa mensagem, deve ser que muitas pessoas que estão lutando, assim, mais legalistas nesse debate, estão defendendo que o fato de terem retirado essa expressão do Plano Federal de Educação, nem poderíamos estar discutindo isso no Plano Municipal. Perfeito. Deve ser isso que ele está falando. Exatamente. Que existem algumas correntes que defendem que é inconstitucional discutir no Plano Municipal de Educação, sendo que no Plano Federal já foi retirado. Outras correntes defendem que, se nas audiências públicas, se nas reuniões setoriais que fizeram com a educação discutiram isso, pode ser colocado também no Plano Municipal, mesmo tendo sido reprovado no Plano Federal. Ok, obrigado, é isso mesmo, a gente leu. E a gente vai continuar sobre esse assunto aí, com certeza, até que, né, chegamos a um denominador comum aí, tanto lá na Câmara de Vereadores, com a população e todas as entidades representantes. Estação Entrevista.